Vamos orar? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, que eu vou falar sobre alguma coisa sobre ele. O livro bom, esse apócrifo. Estou lendo a página 261 em diante, que é sobre os anjos caídos. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho de 2024, são exatamente 17 horas e 50 minutos. Eu estou aqui um pouquinho baleado, estou assim já há um tempinho. Estou tudo à base de limão e laranja, para ver se você puder, todo santo dia, durante 1 ou 2 minutos da sua vida, lembrar do meu nome e orar por mim, eu te agradeço. Porque essas mazelas que acontecem, quando vem para tentar mesmo. Vamos orar? Esse aqui é o Gabriel. Gabriel Salles. Eu acho que é Salles o sobrenome. Vou orar por ele primeiro, para depois orar por mim e pela minha família. Amado Pai, através de Salvador, clamo pela vida desse rapaz, Gabriel Salles. Que eu não sei se é Salles mesmo, porque está muito ruim de entender. Peço a Ti, Pai, que através de Salvador, perdoe todo e qualquer pecado que esse rapaz tenha cometido e que o abençoe, abrindo portas para que ele venha conseguir ter tudo aquilo que tem posto no coração dele. Não deixe ele desviar nem para a esquerda nem para a direita. Sempre use pessoas e a tua palavra para que ele não venha se perder os oferecimentos do mundo. Pai, através de Salvador, entre no lar dele. E caso ele venha ter irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, pai, mãe, abençoe toda a família, libertando cada um desses, cada uma dessas, de toda a artimanha de Satanás. Obrigado, Pai, por tudo. Tu és santo, Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Hoje, pela essa passagem do dia, eu vou fazer uma pequena oração de agradecimento pelo segundo dia da semana. E pelo menos a garganta me inflamou. Mas que tá muito ruim, tá? Olha, isso aqui tá tudo entupido. E quando eu espirro, que dói o corpo todo. Mas eu vou agradecer. A garganta não inflamou. Que bom. Amado Pai, esse dia de segunda-feira, nesse dia de segunda-feira, 10 de junho de 2024, às 17 horas e 54 minutos, eu começo essa oração da passagem do dia, segunda para terça-feira, te agradecendo e bendizendo seu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma vez me deixar vacilar, por mais uma vez a vitória vir. Pai amado, misericórdia, te peço através de Salvador e bênçãos sem limites na minha vida, na vida dos meus filhos, filhas, netos e netas. Clamo a Ti, Pai, que não deixe Satanás me enganar e tire todo o mal da vida dos meus filhos, filhas, netos e netas. Ah, Pai, misericórdia te peço e te agradeço. Te agradeço por mais um dia vencido e te agradeço pela garganta não ter inflamado, por esse problema de saúde não ter me derrubado da forma que queria me derrubar, a ponto de eu deitar e não conseguir respirar e passar a noite em claro, acordado, sentado, mas estou aqui firme e forte, te agradecendo por mais um dia de vitória. Obrigado, Pai. É o que eu te peço através de Salvador.
Assim seja, muito obrigado, assim seja, Pai. Gente, eu estou aqui na página. Dois meses. Eu comecei a ler, eu parei porque realmente está complicado. Só para você ter noção. Nem de óculos eu estava conseguindo ler de tanto embaço. Tanto embaço. Por causa desse problema. Ai, olho lacrimejando, nariz escorrendo, espirrando, tossindo. Horrível. Horrível mesmo. Aí eu parei de ler. Aí aqui, aqui, Apócrifos, né? Aqui, na página 265. Está falando sobre Enoque. Porque é um livro daqui remetido aos anjos caídos, quando eles estavam sobre a terra fazendo filhos sobre as mulheres. E aqui está falando da sentença que cada um desses anjos tomou, segundo a vontade do Criador. Não houve misericórdia nenhuma, foi só coisa pesada. Aí, o Criador fala assim, Enoque, capítulo 13. Então, Enoque, encaminhou-se até eles e assim falou a Azazel, tu não terás a paz, uma sentença severa recaiu sobre ti, deverás ser acorrentado, não alcançarás indulgência, nem será aceita a intercessão, por causa dos atos violadores que ensinastes a praticar, e por causa de todas as obras de blasfemas, da violência e dos pecados que mostraste aos homens. Então, eu dirigi a palavra a todos eles. Todos encheram de grande medo e foram tomados de pavor e tremor. Suplicaram-me que lhes escrevesse um rogo intercessório para que pudessem obter o perdão e que eu lesse o seu pedido na presença do Criador dos céus. E isso é Enoque, indo lá dos anjos caído e fazendo isso, tá, gente? Pois a partir de então, não lhes era mais permitido falar com ele, nem levantar os seus olhos para o céu, de vergonha pelos seus delitos pelos quais foram castigados. Assim, eu redigi o seu rogo de súplica, falando da sua condição de espíritos e dos seus atos individualmente praticados, e contendo o seu pedido especial de clemência e perdão. Então pus-me a caminho e assentei-me junto às águas do Dan, da terra de Dan, que se situa sudoeste de Hermon. Proferi em voz alta o seu pedido, depois adormeci. Tive sonhos e sobrevieram-me visões. Vi imagens de julgamentos e uma voz falou dentro de mim, dizendo-me que fosse anunciar isto aos filhos do céu, aos filhos do céu. Gente, vou parar por aqui. Não está dando para ler e nem para falar. Os apócrifos da Bíblia é maravilhoso para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de ir mais profundo naquilo que tem que ser conhecido, estudado. É uma pena as pessoas desconsiderar tanto as coisas.
Com quem eu estou chorando? Ah, desculpa, gente. Não vou reeditar não, tá? Lá mais. É isso aí, gente. Não tô conseguindo nem falar. Sejam abençoados. Orem por mim se sentirem vontade do coração, tá bom? Sejam abençoados. A concepção de reencarnação geralmente se refere à ideia de que a alma de uma pessoa falecida pode renascer em um novo corpo humano para viver uma nova vida. Será que essa concepção é uma concepção bíblica? Com vocês, os fundamentos bíblicos dados pelo Reverendo Caio Fábio a seus seguidores de redes sociais. O que o pastor pensa a respeito da reencarnação? Ela é citada na Bíblia? Começando de trás para frente, não, ela não é citada na Bíblia. E, embora praticamente todos os povos do mundo creiam em reencarnação, ela faz parte de uma certa crença latente na experiência humana universal, inclusive no Novo Testamento. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 16, quem dizem as multidões que eu sou? Todas as respostas que eles trouxeram a Jesus acerca do que o povo dizia e pensava eram de natureza reencarnacionista. Uns dizem que tu és Elias. Aí alguém diria, não, Elias foi arrebatado. Então não é uma reencarnação, mas seria uma reincorporação de uma figura com uma identidade prévia que assumiu Cristo Jesus milênios depois. Outros dizem que tu és Jeremias, seria uma reencarnação. Outros dizem que tu és um dos profetas, uma reencarnação. Outros dizem que tu és João Batista, que morreu enquanto Jesus vivia. Portanto, seria uma reinfusão de João Batista na personalidade de Jesus, uma espécie de double. Jesus teria virado um double de si mesmo e do Batista, vivendo numa fusão de personalidade, o que é praticamente semelhante a um tipo de reencarnação em estado de simultaneidade. Jesus não disse nada a respeito do tema. Ele simplesmente disse, vós quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, para nós, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és reencarnação de nada, de ninguém, nem de coisa alguma. Então, quando essa pergunta aparece no Novo Testamento, em Mateus 16, ela não recebe uma resposta afirmativa sobre a reencarnação. Aí vem aqueles outros textos que perguntam. Por exemplo, perguntam a João, és tu Elias? Porque corria entre os rabinos todos da época de Jesus e de João Batista que antes do Messias chegar, o Elias bíblico haveria de se manifestar numa reencarnação, por assim dizer, para preparar o caminho do Senhor. Aí quando apareceu João Batista, pregando e dizendo, o reino de Deus está próximo, eu vim para preparar o caminho, como disse o profeta Isaías, para aplainar as veredas. Aí perguntaram a ele, tu és a reencarnação de Elias? E João Batista respondeu, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele disse, não. Tanto quanto, como quando perguntaram a ele, tu és o Cristo? Ele disse, não. Como também quando perguntaram a Jesus, tu és Elias? Ele disse, não. E você não encontra em nenhum personagem bíblico do Velho ou do Novo Testamento ninguém se dizendo ser a reencarnação de quem quer que tivesse passado. Simplesmente do Gênesis ao Apocalipse você não encontra esse argumento. Você encontra são as ilações de reencarnação tiradas da Bíblia. Como o Allan Kardec. Por isso é que é Evangelho segundo Allan Kardec. Não é segundo Jesus, é segundo a interpretação, segundo a leitura de Allan Kardec. Ele, por exemplo, quando viu Jesus dizer a Nicodemos, importa-vos nascer de novo,
E Nicodemos perguntar, mas eu tenho que voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? É disso que tu estás falando? Como pode um homem nascer a segunda vez? Jesus disse, não é disso. Não é de carne, de sangue, não é de reencarnação que eu estou falando. Eu estou falando é de nascer da água, do arrependimento, do batismo de João como consciência de metanoia, de regeneração, de saber que a vida, apesar de já estar crescida, pode se transformar numa outra vida, pode experimentar uma metamorfose, uma regeneração. Enquanto você vai existindo, pode sair e virar de lagarto em borboleta. Novo nascimento, regeneração, nascer de novo. São expressões sinônimas, mas que em Jesus, no Evangelho, não tem nenhuma relação com reencarnação, nenhuma. Aí quando você diz, bom, se a Bíblia não diz isso, mas tantos outros povos dizem, de onde vem essa ideia de reencarnação? A meu ver, hoje em dia, com a mecânica quântica, com a física quântica, com a teoria das cordas, dos mundos paralelos, tanto quanto com o desenvolvimento da física quântica unida aos experimentos da parapsicologia, dos doubles, das energias residuais, que não são a pessoa que morreu, mas são um representante hologrâmico dessa pessoa e das suas memórias. Eu tenho dito, e para alguns amigos espíritas, que eu acho que a física quântica está obrigando todos os espíritas reencarnacionistas a repensarem profundamente o Allan Kardec. Meu Deus, se você repensa Moisés, se você repensa Davi, se você repensa Elias, se você repensa com Paulo, se você repensa Pedro, por que você não repensa Allan Kardec? A ciência dele, do século XVI, era uma, ele era filho de Newton. Hoje em dia, a gente é pós-einsteiniano, a gente sabe que o universo tem múltiplas dimensões, e o que separa uma camada da outra é uma linha muito fina, que passar dessa linha de lá para cá, não é preciso haver reencarnação. E para ter memórias de vida passada, não é preciso se reencarnar. Hoje em dia, a gente sabe também pela mecânica quântica, que passado, presente e futuro são simultâneos. Então, alguém recuperar alguma coisa do passado é uma capacidade paranormal, é um dom especial de entrar, de mergulhar, de saber, de ler, de pervadir, de conhecer profundamente uma outra existência, como ela viveu, o que ela sentiu, o que ela sofreu, e verbalizá-la, e exprimi-la, saber tudo dela, mas não necessariamente ser ela. Como também é possível você vir do futuro para cá. Tem muita gente que é considerada gênio entre nós, porque são pessoas que tiveram glimpses, que deram entradas, deram furadas no futuro, tiveram captações daquilo que só haverá no futuro e trouxeram isso como uma intuição para o tempo e eclodiram essa revelação no tempo como genialidade, mas não necessariamente elas são filhas do futuro. Então eu teria que falar muito para explicar tudo o que eu creio, sei e penso a esse respeito. Mas eu penso já ter dito o suficiente, de modo não ofensivo para ninguém, quanto ao fato de que a reencarnação não é um tema de Jesus, não é um tema do Evangelho, e é um tema que não é necessário. Porque, em geral, ele é utilizado para tentar explicar a dor, o aleijão, a cegueira, um monte de coisas que eu teria 1 trilhão de coisas para falar. Jesus mesmo, em João, no capítulo 9, liquidou a temática da reencarnação, quando os discípulos perguntaram, ao verem um homem cego de nascença, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Por causa da ideia reencarnacionista. Se ele nasceu cego, ele está pagando pecados passados. Os dele não eram possíveis. Dele só se ele tivesse tido uma vida anterior. Se ele fosse uma reencarnação de si mesmo. Se ele pecou numa outra vida que ele teve, por isso ele nasceu cego, foi a pergunta. Ou a segunda alternativa, ou foram os pais dele. Estão vivos e pecaram tanto que foram punidos na cegueira do filho. E o que é que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem os seus pais. O que era impossível, né? Porque ninguém vive nesse mundo sem pecar. Ninguém passa por esse mundo sem pecar. Ninguém, absolutamente ninguém. Portanto, quando ele diz nem ele, nem seus pais, ele acaba com esse argumento de que se está aqui para pagar um preço de erros passados e para aprender lições evolutivas. Jesus disse não, nem ele nem seus pais.
Ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus, para que na limitação dele haja uma explosão de um crescimento cognitivo da revelação de Deus para ele que ninguém pode nem imaginar. E aí eu teria que falar horas e não é o caso, o nosso tempo é curto, tá bom? Espero que tenha sido bastante para ajudar você a pensar e não ofender ninguém. Um beijo.